Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Vencendo a Mentalidade de Gafanhoto, parte 3. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, que diz assim: Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu-o quando falava àqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, e disse: Por que descesses aqui e a quem deixasses aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois descestes para ver a peleja. Até aí. Nós sabemos que Davi lutou todo o tempo contra a discriminação e a indiferença. Além disso, Davi também enfrentou o complexo de inferioridade. Não levou em conta a sua desvantagem física e a sua pouca experiência de guerra. Quantas vezes queremos ir a um lugar onde nunca estivemos antes e nos sentimos pequenos? Moisés foi chamado para ir a Faraó para libertar o povo de Deus. E a sua primeira desculpa para não atender ao chamado divino foi que era pesado de língua. Porém, Deus o enviou mesmo com esse defeito em sua maneira de falar, porque era ele quem conduziria o povo pelo deserto. É ele e não a nossa capacidade que nos faz alcançar a vitória. E hoje nós iremos aprender com Davi, mostrando-nos que Deus nem sempre chama para a sua obra pessoas superdotadas, mas pessoas pequenas, mas na verdade que o temam e se esforcem para obedecer aos seus preceitos. Deus chamou Davi quando ele estava no campo apacentando ovelhas. Essa atividade requer trabalho e dedicação. A ovelha, quando se perde, o pastor precisa trazê-la de volta para junto do rebanho. O pastor deve mantê-las juntas, porque se alguma delas se machucar, fica amedrontada e qualquer barulho pode espantá-la. Todo esse zelo em seus momentos de atividade pastoril, bem como a sua coragem que o levou a enfrentar e a matar um urso e um leão, símbolos de força e sagacidade, motivaram Davi a confiar que Deus entregaria Golias em suas mãos. Saul provavelmente zombou de Davi ao vê-lo andar com dificuldade, vestido nas armaduras dele. Saul não deu crédito ao jovem e o menosprezou. Golias também desprezou Davi. E vemos assim que mais uma vez Davi foi menosprezado por causa da sua aparente incapacidade física. Muitas vezes, no meio das nossas batalhas espirituais, nos sentimos inferiorizados, pequenos. O nosso problema é que esquecemos facilmente do que Deus fez e faz em nossas vidas. Porém, Davi lembrou-se de como Deus o havia usado para defender as suas ovelhas do urso e do leão. Se as lutas que você atravessou não abalaram a sua fé, pode estar certo de que essas que talvez você esteja atravessando atualmente também não afetarão a sua comunhão com Cristo. Se enfrentarmos as dificuldades sem fé, não alcançaremos a vitória. Davi foi revestido de coragem e ele disse: Eu matei um leão e um urso, e matarei também esse gigante. Davi afastou-se das fileiras do exército de Israel, seguiu em frente, girou a sua funda e com apenas uma pedrinha, acertou a testa do gigante, tirando-lhe a vida. Muitas vezes, quando encaramos as situações difíceis e ameaçadoras, tentamos dar um jeitinho, fazer um acordo. E eu te digo, não aceite esta situação. Tudo que lhe afronta pode cair. Basta confiar no Senhor. Porém, se você enfrenta momentos difíceis,
por ter cometido algum pecado, não adianta mais nada. Aquilo que você enfrenta não irá cair. Certos gigantes, chamados pecados, só caem quando você se arrepende. Confessa-os diante de Deus e os deixa. Quando o pecado sai da nossa vida, então o gigante cai. Davi provou que desvantagem não significa nada para quem tem o Senhor. Ela não irá tirá-lo daquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. A desvantagem tenta nos deixar desencorajados, mas ela, em momento algum, desencorajou Davi. Ele não fraquejou, nem diante do leão, nem diante do urso, muito menos diante de Golias. Mas existem pessoas que dizem: "Ah, meu filho está nas drogas." O modo como a pessoa fala já mostra que ela já está derrotada por aquela situação. Parece que o diabo e as drogas são maiores do que Deus. Com Deus, estamos em total vantagem, pois o Senhor é conosco. Nossa luta de hoje é o nosso trono de amanhã. Davi reinou primeiro em uma cidade, em um lugar pequeno, depois sobre toda a nação. Ele foi ungido para reinar, para fazer história. Deus o levantou para o trono. E quando falo de trono, não estou falando da exaltação humana, mas sim de todos os privilégios que Deus tem para nós aqui na terra. Muitas pessoas têm sido vítimas de engano, vivendo de coisas pequenas, de migalhas e de misérias. Nosso Deus é um Deus que anda no nosso meio. Ele morreu na cruz e ressuscitou para habitar dentro de nós. Ele não é um Deus de migalhas. Quer o melhor para a nossa vida, nos conduzir de fé em fé e de glória em glória. E hoje, Deus quer lhe conceder a oportunidade de desfrutar de um momento novo em sua vida. Ele quer te tirar do meio da sua dor, do seu sofrimento e da sua dificuldade. Deus encontrou Davi como pequeno, discriminado, mas a partir daquele encontro, a vida de Davi foi crescendo até alcançar a plenitude. Os espias, por exemplo, trouxeram um relatório sobre o espaço físico de uma terra ampla e boa, que manava leite e mel, o cumprimento da grande promessa do Senhor ao povo de Israel. Em Josué 1, versículo 6, vemos Deus encorajando Josué a entrar e a possuir essa terra. 12 dos melhores homens haviam sido enviados como espias e voltaram trazendo relatórios diferentes. 2 foram otimistas, porém 10 desanimaram o povo, fazendo uso de palavras extremamente negativas com relação à terra. Mas por que eles apresentaram um relatório negativo? Porque tiveram uma visão completamente diferente da visão de Josué e de Caleb. Aqueles 10 homens falavam de coisas grandes, mas estavam se diminuindo. Apresentaram um relatório que enfatizava as barreiras, a presença dos gigantes e descrevia a terra como um lugar que devorava os seus moradores. E quem deseja habitar em uma terra que devora os seus moradores? Ninguém. Era dessa forma que eles consideravam a promessa que Deus lhes dera. Eles demonstraram ter uma visão distorcida. Mas por que tiveram esse tipo de visão? O capítulo 13, versículo 33 de Números diz: "E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos." Eles compararam a si mesmos como gafanhotos, e de maneira alguma se consideravam, e os inimigos também os consideravam. Esse texto revela que a maneira como você se considera determina a maneira como Satanás te considera. Se você agir como um covarde ou como alguém minúsculo, o diabo também o verá e agirá da mesma forma. Mas se você agir
como um cristão lavado pelo sangue do Cordeiro, como alguém a quem Deus resgatou. O diabo então te respeitará como tal. Muitas vezes levantamos enormes barreiras dentro de nós, da nossa mente. Costumamos culpar o diabo pelos malefícios em nossa vida e não conseguimos entender que muitos dos infortúnios acontecem por causa das nossas escolhas erradas. Muitas vezes não alcançamos o sucesso em nossa vida, não conseguimos mudar a situação, porque somos o nosso próprio fator limitante. Nós somos o grande impedimento para alcançarmos o alvo de Deus para a nossa vida. O texto de Números 13 faz referência à figura do gafanhoto. Mas por que o povo de Israel tinha a mentalidade de gafanhoto? Se eles queriam impressionar o povo com relação ao tamanho dos habitantes de Canaã, por que não utilizaram como figura de linguagem uma formiga, que é um inseto ainda menor? Eles se compararam ao gafanhoto, porque esse inseto tem como função destruir uma plantação, destruir uma lavoura. Joel, capítulo 1, versículo 4, assinala o trabalho de destruição desses insetos. Assim, também os israelitas se encontravam em uma propriedade alheia, ocupando uma terra que já havia sido semeada por outros. Então, eles se sentiram como pessoas intrusas. Diziam: nós somos estrangeiros. O que vamos fazer nesta terra? Tudo está ocupado. Seremos como uma praga entre eles. Muitos cristãos também têm vivido ao longo de muitos anos como intrusos, ocupando a terra de outras pessoas. Eles se acham medíocres, pequenos demais para conquistar as bênçãos que Deus lhes tem prometido. É justamente assim que o mundo nos considera. Se compramos uma vasta área e construímos um templo confortável, as pessoas dirão: esses cristãos estão arrecadando muito dinheiro. Mas se o contrário acontece, dirão: isso é obra de igreja, há 50 anos estão assim. O tijolo já está até mofando. Cristão é assim mesmo, não progride, não está com nada. Enquanto estivermos debaixo dessas prisões, não teremos ousadia para tomar posse da autoridade que o Senhor colocou à nossa disposição. Não conseguiremos tomar posse da bênção que Ele nos prometeu. Acharemos tudo grande demais. Verificaremos que as terras estão ocupadas pelos inimigos e ficaremos atemorizados. Porém, muitos cristãos têm recebido a renovação do Espírito Santo e foram revestidos de forças para lutar pelos seus sonhos, por seus objetivos, como Josué e Calebe, reconhecendo assim que Deus quer se manifestar através deles. Em 1 João 4,4 está escrito: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Igreja de Cristo não foi criada por Deus para se submeter às regras do maligno. O Senhor nos resgatou para levantarmos a bandeira da vitória e da liberdade em Cristo e para falarmos de salvação às pessoas que estão espiritualmente mortas. Muitas vezes, Satanás toma posse do que é nosso antes de termos conhecimento dessa herança e ficamos sem entender como Deus nos prometeu um lugar que já está sendo ocupado pelo inimigo. Mas é nessa hora que devemos tomar posse da bênção e dizer: o Senhor me deu, você está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Vença a mentalidade de gafanhoto, pois Deus prometeu uma terra para o seu povo. Ainda que existam intrusos, eles terão que desocupá-la. Ainda que digam que chegaram primeiro, você deve dizer: a posse da terra é minha, em nome de Jesus. Existem muitas barreiras que nos cercam, que se levantam diante de nós, que limitam as nossas bênçãos. Se você perceber, por exemplo, que o seu filho está usando drogas, que o seu esposo é alcoólatra,
Use a sua autoridade espiritual e profetize o fim dessa situação, rejeitando-a pelo poder da palavra de Deus que está em seu coração. Muitas pessoas têm medo de entrar para os caminhos do Senhor, porque estão dominadas pela vontade da carne e subjugadas pela força demoníaca. O diabo delimitou o seu território, mas saiba que Deus é quem dá a última palavra em nossa vida. Quando você obedece aos mandamentos da palavra, nada, absolutamente nada, lhe intimidará, nada lhe atrapalhará. E você continuará seguindo em frente e irá receber as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Você crê? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje nós estamos aqui diante do Senhor, agradecendo, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Queremos te pedir que o Senhor visite a nossa mente, o nosso coração. Nós não iremos permitir que nenhum pensamento negativo, que nada que contrarie a sua palavra fique no nosso coração e na nossa mente, porque nós não temos uma mentalidade de gafanhoto, mas nós temos a mentalidade de que a nossa vitória é certa em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus. Aleluia.